Olá, povo querido, amado, vamos chegando para mais uma lição, mais uma aula da lição 3 do nosso curso de discipulado e nós vamos entrar agora nas duas representações que você vai encontrar em muitas denominações por aí e eu gostaria muito que você saísse desse curso com o entendimento correto a respeito disso. Por isso, me preocupei em trazer essas duas questões aqui para que a gente pudesse compreender, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores, no último vídeo, principalmente o vídeo antes desse aqui, que foi uma introdução a esse assunto, no novo pacto, na nova aliança, nós não temos símbolos, nem sombras, nem figuras, nem objetos sagrados, nem utensílios e nem rituais, de nenhum tipo. Não somos obrigados a realizar nenhum tipo de ritual para alcançarmos ou para obtermos alguma coisa. Então, eu quero falar sobre o batismo e a ceia nessa aula de hoje, porque são dois rituais, digamos assim, que você vai se deparar em muitas denominações evangélicas e talvez, ou denominações cristãs, e talvez, e eu creio que em sua grande parte, muitas vezes que for celebrado algum batismo ou alguma ceia, você possa ouvir algo que não vai estar 100% de acordo com aquilo que a palavra nos instrui a fazer. Então, por isso que eu quero estudar isso aqui com vocês. E lembre-se, como eu sempre falo, nós não estamos desclassificando nada, nós estamos classificando as coisas e explicando conforme aquilo que o Espírito tem nos dado e, com certeza, dentro da Escritura. Nós não saímos da palavra em momento algum. Você já está vendo isso através do curso. Eu estou me preocupando em falar a respeito dessas coisas, porque de repente você entrou nesse vídeo, caiu nesse vídeo aleatoriamente. Então eu peço que você, por gentileza, se você tem curiosidade de aprender sobre esse assunto, comece o curso lá do início. Não pegue o vídeo aqui e saia editando ou falando por aí que está sendo falado aqui coisas que não condizem. Se você não entendeu as coisas, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Por favor, irmãos, não vamos entrar em discussões que não levam a nada. A gente está aqui para edificar o corpo de Cristo, tá certo? Então vamos falar sobre batismo. Como eu já mencionei, batismo significa imersão. E não propriamente todas as vezes que você vê a palavra batismo sozinha na Escritura, está se referindo a batismo nas águas. Muitas vezes, quando a Escritura quer falar sobre batismo nas águas, ela vai especificar. Ou ela vai dizer batismo nas águas, ou ela vai dizer batismo de João. Então é importante você entender que batismo por si só significa imersão. Imersão é mergulhar em algo, tá certo? Então, por exemplo, fomos batizados em Cristo, quer dizer que nós fomos mergulhados em Cristo, e isso é espiritualmente. Não quer dizer que nós somos mergulhados numa água em algum lugar, mas quer dizer que nós fomos submergidos em Cristo pelo Espírito, na vida do Espírito Santo, tá? Vamos começar aí então. O batismo nas águas. Aqui nós vamos falar sobre o batismo nas águas.
Jesus deu muito valor para o batismo nas águas. Ele mesmo fez questão de ser batizado. E lembre-se, eu falei lá, acho que na aula passada, muitas coisas que Jesus fez porque ele viveu na antiga aliança. Ele cumpriu algumas das ordenanças e se submeteu a algumas coisas, porque ele era um varão judeu vivendo debaixo da velha aliança, e ele trouxe um novo entendimento, tá? Ele foi o primeiro homem que viveu com o Espírito Santo habitando dentro dele o tempo todo. Ele foi o primeiro. A partir dele, né, todos nós, filhos de Deus, podemos experimentar essa realidade também de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, tá? Seguindo aí então, Mateus no capítulo 3, do versículo 13 ao 15, lá vai estar escrito a história lá, né, que Jesus chegou para ser batizado por João. Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado quando criança ou quando adulto? Isso é para você responder, né? E a resposta está lá em Lucas 3, do 21 ao 23. Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Aí tem 3 nomes aí pelos quais nós devemos batizar os novos convertidos, né? E veja que é um batismo em nome, tá? Mateus 28, 19. O batismo nas águas, ele representa, circula essa palavra aí, representa a sepultura de uma pessoa que morreu junto com Jesus espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma vida nova. E aí tá os versículos, né? João 3:3 e 2 Coríntios 5:17. Então é importante nós entendermos que o batismo ele é uma representação de algo que já aconteceu. Tá bom, queridos? Se não aconteceu, não adianta batizar. Batizar nas águas sem haver uma representação no Espírito é apenas um banho. E um banho você pode tomar aí no seu chuveiro, né? Todos os dias, inclusive, é muito bom que se tome banho. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui, o batismo, ele não é um ritual que vai levar você a conquistar algo. Primeiro você nasce no Espírito e depois o batismo é feito como uma representação de uma realidade que já está vigente, tá bom? Seguindo aí então, quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma vida nova. Quando você recebe Jesus e não quando você é batizado. João 3:3 e 2 Coríntios 5:17. A velha pessoa, aquela pessoa dentro do seu corpo que gosta do pecado, ou seja, a nossa natureza carnal, ela morre e foi sepultada. Então, o descer as águas do batismo representa a pontinhos da sua velha pessoa. Romanos 6:3. Vamos ler lá o que está escrito em Romanos 6:3. Veja bem, é uma representação de algo que deve acontecer no Espírito. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, veja bem, na imersão, aqui não está querendo dizer que esse batismo foi nas águas, pode ser que sim, mas não está especificado aqui. Nos unimos a Ele em sua morte. Tá? Então,
Ou acaso esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Para você completar aí. O levantar das águas do batismo representa a ressurreição de uma nova pessoa, uma pessoa que odeia o pecado e quer agradar a Deus. Como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida junto com pontinhos, tá? E vai estar lá em Romanos 6, de 4 a 8. O batismo nas águas representa duas coisas que acontecem espiritualmente, veja bem, em nossas vidas quando recebemos Jesus. O descer das águas representa o pontinhos da nossa velha pessoa, e o subir das águas representa a nossa pontinhos com Jesus para uma vida nova. Colossenses 2,14. O batismo nas águas não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Vou ajudar você aí a responder, porque isso aí a gente já falou em outra aula, né? Uma vez que a pessoa já foi salva, nasceu de novo, ela está qualificada para o batismo. E é o que nós estamos vendo aí em Atos 8, de 36 a 37, quando Filipe batiza um eunuco que já havia nascido de novo, já havia crido em Jesus, e quando ele encontra água, ele diz: ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe diz: se você crê, nada te impede. Sim, eu creio. Então Filipe foi lá e batizou ele na água, representando uma realidade que já havia acontecido no Espírito. Agora vamos falar da ceia. Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Está lá em Mateus 26, 26 a 30. Jesus, ele estava participando, celebrando a Páscoa. E a Páscoa envolvia uma refeição. Então, irmãos, eu já quero que você comece entendendo isso. Nós vamos falar de ceia aqui, e a ceia, ela não é um ritual, porque na nova aliança não há rituais. Então, não espere, não entre nessa lição entendendo a ceia como um ritual que deve ser feito todo o primeiro domingo do mês, como muitos evangélicos, muitos de nós fazemos. E não há problema em fazermos isso. Inclusive, nós continuamos celebrando a ceia junto com os irmãos, mas nós precisamos entender que a ceia não é um ritual, que a vontade de Cristo, Jesus, não era nos ensinar um ritual mecânico de comer pão e tomar suco ou tomar vinho. Era uma representação didática para nos ensinar algo espiritual, tá bom, queridos? Jesus tomou, seguindo, pulando, isso a gente já leu. Ele partiu o pão e deu para os seus discípulos como uma representação didática do seu corpo, que seria sacrificado por eles. Ele falou: isto é o meu corpo, né? Que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então veja que esse fazer isso não é comer o pão de forma ritualística. Se fosse, Jesus estaria dizendo: comei todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Jesus ia estar repetindo 2 vezes comer. Então esse fazer isto era o que ele tinha feito: agradecer, partir o pão e comer juntos e estar juntos, fazendo algo comum. Então o assunto de Jesus ali era comunhão, era repartir o pão.
e o pão era o corpo. E o que é o corpo, irmãos? O corpo de Cristo é a igreja. Nós vemos isso aqui, seguindo ali então, ó, o máximo que ele poderia estar simbolizando aqui é o partir do pão. E isso significa a comunhão entre os irmãos, já que o pão simboliza o corpo dele e o corpo dele é a igreja. E aí está o texto de Efésios 1, versículo 22 ao versículo 23. Vamos ler só para a gente deixar isso bem pontuado aqui. Efésios 1, do 22 ao 23, diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. E ele também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mais uma vez aí esse fazei isto. Então, irmãos, é fato que temos um cálice para beber. Pois Jesus falou a frase, todas as vezes que o beberdes. Então ele está dizendo, vocês vão beber de um cálice. A questão é que um cálice significa, na linguagem de Jesus, uma experiência, e não um cálice como um suco, um líquido que nós iríamos tomar. É uma experiência que ele teria que passar, pois no Getsêmani ele usou essa expressão e não havia um cálice físico em suas mãos, quando ele disse a famosa expressão, a famosa frase: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E Jesus lá no jardim de Getsêmani, ele não estava com um cálice, com um copo de vinho na mão. Jesus também falou de cálice e falou também de batismo. Veja bem, ó, as duas coisas que nós estamos tratando aqui em Marcos 10, de 38 a 39. Então isso é para que a gente possa entender, irmãos, que Jesus, quando fala de cálice, ele está falando de uma experiência. Cálice e batismo como uma experiência. Olha só o que diz em Marcos, no capítulo 10, versículo 38 e 39. Diz assim, ó: Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Veja bem, aqui não é batismo nas águas, porque Jesus já havia sido batizado nas águas. E ele estava dizendo que ele ia ser batizado ainda, com um outro batismo. Ou seja, uma outra experiência, uma outra submersão. Ele ia ser mergulhado em outra coisa. E os discípulos disseram, sim, nós somos capazes. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Então esse batismo e esse cálice era uma experiência espiritual, se referindo mais uma vez à sua renúncia, ou seja, a passagem pela cruz, a morte e ressurreição, e disse aos seus discípulos que eles haveriam de beber esse cálice, ou seja, de ser crucificado, morrer, ser sepultado e ressuscitar com ele. E o apóstolo Paulo
ele confirma essa experiência espiritual que todo filho de Deus passa. Lá em Romanos 6, versículo 8, né? Vamos ler lá. Romanos 6, versículo 8, para nós entendermos o que ele está querendo dizer. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tá? Então ele está falando aqui, morrer com Cristo, é uma experiência espiritual. Então, irmãos, a ceia não se trata de tomar um vinho ou comer um pão. É mais do que isso, é uma experiência. Devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É o que está escrito em 1 Coríntios 11, 26. A questão é que lembrar e anunciar a morte do Senhor não se dá por uma ceia ritualística, de pão e vinho em uma reunião religiosa, mas sim quando expressamos a vida de Cristo, demonstrando que morremos e ressuscitamos com Ele, e discernindo o corpo que é a igreja. Você deve examinar a si mesmo e verificar se você está discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja, que está lá em 1 Coríntios 11, do 28 ao 29. Então, de repente, irmãos, você vai participar de uma ceia, numa reunião, e o pastor lá dessa reunião vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aí a gente fica naquela, olhando para o nosso coração e vendo se tem pecado, se não tem, para a gente então participar da ceia, comer o pão e tomar o vinho. Não, irmãos. Não é isso que que Jesus quer nos ensinar. Examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e participar da ceia é participar da vida da igreja, é participar de uma experiência espiritual. Discernir o corpo é discernir a igreja de Deus, irmãos. Se nós estamos considerando a vida do irmão, se nós estamos nos sujeitando, se nós estamos amando a vida do corpo. Você está crendo e se apropriando daquilo que Ele fez por você? 1 Pedro 2, 24. Você está amando todo seguidor de Jesus e não menosprezando nenhum irmão? Isso é uma pergunta. 1 Coríntios 11, 22. Se suas respostas para as últimas duas perguntas forem sim, então agradeça a Deus pelo grande sacrifício e participe da ceia, entre aspas, que não é um ritual, ou seja, viva a vida da igreja, repartindo, amando e servindo aos irmãos. Isso é a ceia, irmãos. Se o Espírito Santo lhe mostrar que o seu coração não está certo perante Ele, você deve confessar o seu pecado e receber o perdão. O que Deus fará para a pessoa que confessa o seu pecado? Aí está lá em 1 João 1,9. Devemos obedecer seu mandamento. Comer o pão e beber o vinho não salva. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mais uma vez, nós já falamos sobre isso. Então, irmãos, no versículo 33 de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo deixa claro que o assunto que tratara nesse capítulo da carta era sobre um ajuntamento da igreja para comer e beber, e não sobre um ritual sagrado. Se você ler lá 1 Coríntios 11, todo o capítulo, geralmente você vai
encontrar numa celebração de ceia, por isso que eu comentei aqui com você, em qualquer denominação que você frequentar ou frequenta, talvez na sua denominação também, vai ler aquele versículo lá de 1 Coríntios. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso toda vez que comeres em memória de mim. Semelhantemente ele pegou o cálice e tal, fazendo menção ali a essas palavras de Paulo. Só que você vai ver, ler o contexto da carta de 1 Coríntios 11, nesse capítulo, você vai ver que Paulo, ele está utilizando a ceia que Jesus fez com os discípulos como uma forma de ensino para os irmãos de Corinto, que estavam se reunindo simplesmente para comer e beber. Ele só utiliza a linguagem da ceia para mostrar para eles que quando Jesus comeu com os discípulos, ele fez as coisas com ordem, ele repartiu o pão, ele deu graças. Por quê? Porque os irmãos de Corinto estavam comendo e bebendo desordenadamente. Então Paulo pega a ceia de Jesus com os discípulos e utiliza essa didática para ensinar os irmãos: olha, quando vocês comerem, façam como Jesus fez. Ele não estava dizendo vocês devem fazer o ritual que Jesus fez, porque Jesus também não estava fazendo um ritual, amados. Jesus não estava fazendo um ritual. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu tenho um pão que representa o meu corpo, e isso é o cálice. Comam desse pão que sou eu, que é o meu corpo, que é a minha vida, comam de mim. Jesus estava usando o pão como uma figura de linguagem, amados. Jesus estava usando o cálice como dizendo: eu vou beber um cálice, eu vou passar por uma experiência de renúncia. Nós lemos em Marcos aqui. Então nós não podemos mais, irmãos, entrar nessa aí de fazer uma ceia, de reduzir, irmãos, reduzir o sacrifício do Senhor a um ritual de comer pão e tomar suco de uva. É isso que nós não podemos fazer. Nós vamos estar na intenção de fazermos algo que parece ser tão bonito. Nós lembramos ali da morte de Jesus, enquanto comemos e bebemos. Amados, nós temos que lembrar da morte de Cristo todo dia que nós nos acordarmos, irmãos. Se nós formos lembrar da morte de Jesus, se nós formos considerar os nossos irmãos apenas na nossa reunião de ceia, nós vamos fazer isso uma vez por mês, querido. E é isso que nós precisamos avançar. É isso que nós precisamos entender. Então, Paulo deixa bem claro isso no versículo 33. Tanto que os irmãos estavam comendo e bebendo, que eles comiam até não aguentar mais, e outros bebiam tanto vinho que se embriagavam. Como que nós hoje vamos reproduzir a ceia de Coríntio, dos irmãos lá de Corinto, e se embriagar com uma porçãozinha de vinho, irmãos? Então não é nada disso que nós estamos fazendo aqui, que nós temos feito durante toda a nossa história como igreja protestante, como igreja cristã. Não é isso. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo.
A ceia representa o repartir o pão, a vida da igreja, o discernir o corpo, discernir os irmãos. E aí, prosseguindo aqui então, é importante que fique claro que na nova aliança, tudo acontece interiormente em nosso espírito, uma transformação que o próprio Deus faz em nossa natureza. E nós não podemos, em hipótese alguma, reduzir a vida, essa vida que Ele nos deu, o sacrifício que Ele fez por nós, a nenhum tipo de ritual externo. Nenhum ritual, irmãos. O que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, nós não vamos receber porque tomamos um banho numa piscina. Nós não vamos receber porque participamos de um ritual de comer pão e vinho uma vez por mês em uma reunião, irmãos. Não. Nós só vamos receber essa vida quando nos arrependermos dos nossos pecados e de fato tivermos uma conversão genuína, um novo nascimento, uma vida que o Espírito de Deus está gerando dentro de nós, de arrependimento contínuo, dia após dia, no nosso espírito. Então, queridos, é isso que eu quero deixar bem claro. O batismo e a ceia são experiências que temos que passar na vida da igreja. Eu espero que você tenha compreendido. Mais uma vez eu quero dizer aqui, nós não estamos desclassificando nada, nós estamos classificando as coisas. Se você ficou com alguma dúvida, irmão, por favor, escreve aqui no comentário, faça a sua pergunta. Nós vamos procurar atender todos vocês, responder todas as questões, para que isso fique claro e para que nós possamos avançar, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós avancemos, irmãos. Você acha que o Espírito Santo quer que nós fiquemos repetindo coisas que muitas vezes não estão gerando nada em nossa vida? Não, irmãos, nós precisamos crescer, precisamos avançar, e eu espero que você esteja entendendo todas essas coisas, tá bom? Nós vamos encerrando aqui a lição 3, eu espero que você tenha compreendido e nos vemos na próxima lição, que é a lição 4, que nós vamos falar de um assunto muito precioso, que é a igreja, o mistério de Cristo. Nós nos vemos na próxima lição. Um grande beijo para você, um abraço e até mais.